Olá, eu sou Valdicélio Martins e o presente trabalho que eu vou apresentar é intitulado Arte Contemporânea com Instalações de Inhotim. Ele visa então que vocês possam conhecer um pouco sobre o Museu Inhotim, situado na cidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, bem como analisar pelo menos duas das obras desse museu, né? A metodologia utilizada é um relato de experiência, né, que foram realizadas algumas idas até o museu, né, conhecendo todo o acervo do Museu Inhotim, e também, né, um levantamento bibliográfico acerca da temática. Bom, sobre a arte contemporânea, sabe-se, né, que a arte contemporânea é o período que nós estamos vivendo atualmente, do período de 1950 até os dias atuais, também conhecido como pós-modernismo. Antes nós tivemos as vanguardas europeias, né, que é o período que veiculou aí no final do século XIX para início do século XX, e né, após o modernismo, 1922, a gente então tem um grande start, né, no campo da arte. Nesse momento, né, o mundo começa a respirar a arte com um novo formato. O corpo ele passa a ser objeto, né, desses artistas, um objeto do conhecimento, um objeto de pesquisa, e desse corpo vão suscitar outros movimentos que também serão palco, né, de discussões e principalmente de sensações. A arte contemporânea ela vai buscar muito mais que a liberdade de expressão. Ela vai buscar a liberdade de atuação dos sujeitos. Nessa liberdade de atuação, tem-se então a necessidade de mostrar e demonstrar que nós podemos atuar, nós, enquanto artistas, podemos atuar de diversas maneiras na sociedade, buscando então perpassar pelo campo dos sentidos. Então a arte ela deixa de ser meramente apreciativa e a arte então ela passa a ser agora algo que eu possa tocar, que eu possa sentir, que eu possa cheirar, que eu possa ouvir. Então há um estreitamento das relações existentes entre obra de arte, artista e público. O público é chamado a participar cada vez mais de suas obras, e não como eram as obras então das vanguardas europeias, do Renascimento, Barroco, Rococó, né, que tinham um distanciamento então desse período. Então é um período novo, um período inovador, é um período que provoca as pessoas, principalmente porque a arte contemporânea visa criticar, visa buscar sentidos em coisas que muitas vezes são consideradas como instrumentos aleatórios na sociedade. Nesse período, então, do contemporâneo, a gente tem um grande museu no Brasil, né, denominado Inhotim, e o Inhotim ele está situado na cidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Esse museu ele começa, então, nesse período de transição do modernismo para a arte contemporânea. E nesse período de transição, então, que nós temos, em 1960, Bernardo Paes, ele, então, adquire um espaço urbano, e nesse espaço urbano, então, ele decide montar o museu chamado Inhotim. O Inhotim, hoje, ele tem mais de 160 obras, né? Desde obras permanentes a obras itinerantes. Essas obras nós temos de artistas diversos, como Cildo Meirelles, Adriana Varejão, Hélio Oiticica, né? E um enorme acervo, além do enorme acervo de obras de arte, a gente tem também um jardim botânico de dar inveja em qualquer cidade, em qualquer lugar. Desse percurso, nós escolhemos então duas obras para a gente poder discutir, né, nesse processo que nós estamos aqui vivenciando, né, no nosso artigo. A obra Desvio para o Vermelho, então, é uma das obras mais visitadas do museu, visto que ela está bem na entrada do Museu Inhotim. É uma obra
toda vermelha. O artista, né, o Cildo Meirelles, ele ganhou de presente vários objetos vermelhos, objetos datados, né, de 1964, então da ditadura militar. Todos os objetos têm histórias muito marcantes, histórias muito fortes, e ele então resolveu instigar os nossos sentidos com essa obra. Para entrar no museu, né, na galeria Desvio para o Vermelho, você precisa entrar descalço, né, por causa do carpete vermelho que tem nela, e tudo que você olha na obra é vermelho. Então a gente pode analisar que a cor vermelha, né, predominante, ela já provoca os seus sentidos, uma vez que é uma cor quente, então logo ela já mexe com todos os seus instintos. E aí, logo quando você está desviando a obra, literalmente, tem uma sala escura, preta, onde tem uma pia, e nessa pia está saindo uma água toda vermelha, simbolizando sangue. A gente fica muito curioso quando entra nessa obra, visto que mexe primeiro com os olhos, depois mexe com a audição da gente, por causa do som que tem lá dentro, e depois vai mexendo com o nosso tato, com a nossa pele, pela frieza que tem nessa obra. Quando a gente vai estudar um pouco mais sobre o Desvio para o Vermelho, a gente compreende que todos os objetos foram objetos cuidadosamente colecionados por um jornalista que viveu na ditadura militar e foi morto pelos militares. Então, o Cildo Meirelles, ele cuidadosamente, ele junta todos esses objetos e ele transforma, então, na obra de Desvio para o Vermelho. Uma outra obra muito interessante é a obra Cosmococa, né, que também é muito visitada. Essa obra, ela nos permite apreciar 4 galerias dentro de uma única galeria, um espaço grande dividido em 4 grandes salas. A primeira sala, quando você entra, você fica meio tonto, porque ela tem pisos irregulares. Na segunda obra, você então se depara com redes, a qual você pode deitar e ficar tranquilo, né, naquele momento, curtindo a leveza do momento. Na terceira obra, no terceiro lugar, você pode deitar, né, e descansar. No quarto, você é tipo um pula-pula, que você vai pular mesmo, e tem vários travesseiros para você bater nos outros, né, isso depende de cada um. E no quinto lugar, quando você está indo embora, tem um hall de saída ali, né, de entrada e de saída, que tem uma piscina muito grande. Segundo o artista, Cosmococa é o universo da cocaína, o cosmo da cocaína. Então, ele fez essa obra a partir de uma experimentação, né, com essa droga, e ele foi então analisando como ela entra no corpo, que segundo então o Hélio Oiticica foi primeiro, né, deixou ele calmo, depois mais calmo ainda, depois com sensação de turbidez, depois muito agitado e depois a vontade de suicidar. Esses elementos que compõem essas obras, a gente percebe que ele é contemporâneo porque ele perpassa por todas as nossas sensações e sentidos. E sendo assim, ele vai então se encaixar em um dos movimentos contemporâneos, que é o movimento da instalação. A instalação é aquele movimento de colocar algo em algum lugar, e que esse algo em algum lugar ele pode nos permitir então tocar e participar da obra, que é o objetivo principal das obras contemporâneas. Bem, a escolha por ir até o Museu Inhotim se deu, né, tanto pela fruição estética, né, de minha pessoa enquanto artista, mas também de visitas a qual eu fiz junto com alunos, né? Eu sou professor de arte da educação básica. E os alunos eles ficam muito tocados quando eles podem ver que as obras de arte elas também estão ali para serem tocadas, para que elas possam ser mexidas de alguma forma. E aí a gente vem numa tríade, né, da arte, né, proposta por Ana May Barbosa, que é aquele apreciar, fazer e contextualizar.
Quando eu então entendo a obra, eu posso então tocar na obra e eu posso perceber a obra.